Olha a música, hein? Ei, bola na trave, não altera o placar, só pro Corinthians. Bola na trave, meu amigo, minha amiga. Quem disse que a trave não era corintiana? Hã? Travessão. Muito boa noite, meu Brasil. Chegamos para trazer muita alegria para sua telinha. E olha só a dupla que está no estúdio comigo hoje. Osmar Garrafa. Fala, galera. E José Pai. E aí, bola na trave altera o placar? De forma alguma, né? Graças a Deus pro Corinthians, porque se não fosse a trave ali, o negócio ia dar ruim. Acho que foram 6 bolas na trave. É. Não é isso? Pelo que eu me lembro, foram umas 6 bolas na trave. Que isso? E a informação de última hora é que a trave está nesse momento fazendo exames médicos. E o Corinthians deve anunciá-la como reforço ainda hoje. Até o final da temporada. E hoje a gente vai trazer em detalhes a classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Você vai conferir as principais respostas do Luxemburgo na entrevista coletiva, que, aliás, isso deu um babado no nosso grupo. O Thiago Salazar tá lá na Neoquímica Arena para falar sobre esse assunto com a gente. Tá lá? Aê, Salazar! Boa noite para você. Daqui a pouquinho ele vai explicar o que ele tá fazendo lá na Casa Alvinegra, né? Porque o jogo não foi lá. Já o Palmeiras entra em campo hoje para confirmar a classificação na semifinal da Libertadores. Olha lá o Alexandre Silvestre na tela. Tem aí a 4? Eu também acho que vai ser 4. Acabei de descobrir quem é que deu o mesmo palpite que eu. Tem ainda as novidades do São Paulo. Você aí de casa, sabe como que fica a distribuição das vagas da Libertadores se o Tricolor ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana? A gente vai explicar aqui no Gazeta Esportiva, que o diretor preparou isso pra gente. E vamos mostrar também o protesto da torcida do Flamengo contra o Gabigol e também o novo reforço do Santos. Gente, é tanta coisa. Meu Hoje, Deus. Excepcionalmente, o programa vai até 8h30. Vamos lá sentar e vamos assistir o programa. Brincadeira, o programa vai só até às 7 horas, então se segura na poltrona, aperte os cintos. Antes, pega uma água, porque você vai com a gente direto até às 7. Ele fala isso, o diretor fala que não. Dicas pra vocês e engraçado. até já. Se segura. Já voltamos, meu povo. Quero aproveitar agora para mandar um beijo pra Aline, da Ervic, que faz aniversário hoje. Parabéns, Aline! Seguinte, hora de dar aquele recado mais do que especial. Vamos pôr um telão. Tchau, 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 tchau. É isso mesmo, as inscrições para a corrida de São Silvestre estão abertas. Não dá para perder tempo. Com apenas uma semana desde a abertura, o ritmo segue acelerado e já se aproxima da incrível marca de 30% das inscrições confirmadas. Então, entre no site sãosilvestre.com.br e garanta a sua vaga, beleza? Tá certo? Já tem 30%, então daqui a pouquinho acaba. A gente segue direto para o Allianz Parque, onde está Alexandre Silvestre. Ê, Silver, a torcida do Verdão já tá chegando por aí? Já tá chegando assim, eu tô cumprimentando aqui meus amigos da Externa, pessoal cinegrafistas da Globo, Edson, Caju, galera que conhece o Belo, o Urandi, a mim. Somos todos irmãos, né, Michele? O torcedor tá chegando, vou dar um girinho aqui, 180 graus com o Márcio Gabriel, por favor, Marcito, o Belo. Torcedor chegando, 30 mil ingressos vendidos antecipadamente para esse jogo que poderia ser aquele estresse, né, Michele? Aquele jogo pânico, mata-mata, partida de volta, quartas de final de uma Libertadores, mas o placar que o Verdão construiu em Pereira, na Colômbia, de 4-0, deixa o Alviverde muito tranquilo. Eu já recebi várias informações de periquitinhos verdes, de leitõezinhos verdes. Ah, o Abel vai poupar todo mundo, vai jogar com 3 zagueiros, vai poupar só 1 ou 2, vai entrar com o time titular. Então dizer o time seria um grande chute, Michele. Mas eu tenho a impressão que o Abel irá, misturando informação com sensibilidade, irá poupar só quem realmente está para estourar, ou seja, 1 ou 2 jogadores, e vai aproveitar essa brecha, essa sobra, esse jogo mais tranquilo em tese contra o Pereirão do Garrafa, para testar uma nova formação do meio para frente na ausência do Dudu. Fato,
Dudu machucado, tá fora de combate, só retorna em 2024. E o Gabriel Menino forçou o cartão amarelo para ficar suspenso no jogo da volta, já com a vaga praticamente garantida para ele zerar os cartões para uma eventual semifinal. Acredito que não vai dar chabu. Palmeiras deve garantir a semifinal mais uma vez, pela 4ª vez consecutiva, agora em busca do tetracampeonato da Libertadores da América. O clima aqui na Rua Palestra Itália é esse, de muita tranquilidade. O jogo é às 9h30 da noite, querida Michele Gianella. Tô achando que vai jogar Flaco Lopes no ataque e o Rony vai ficar mais na beiradinha, com mais liberdade para correr pelo corredor. Sacou, Michele? Vou deixar as imagens aqui para vocês. Muito bom, Alexandre Silvestre. É esse o clima, né? É esse o clima e hoje o Palmeiras acho que vai fazer bonito contra o Pereirão. Bom, pelo menos 9h30 da noite, a expectativa é essa, né? O Palmeiras se prepara para o jogo contra o Corinthians. É uma semana de preparação para o jogo contra o Corinthians. Nem tá pensando mais no Pereira. Não, todo respeito, né? Eu vi, acho que ontem, foi aqui no Gazeta, inclusive, entrou a sonora do Gabriel Menino falando. É o discurso dos jogadores. Tem o jogo, você tem uma partida para jogar, né? Você tem que jogar, você tem que respeitar o adversário. Mas o Palmeiras, obviamente, ele já tem a classificação garantida, ele vai administrar esse jogo. O Abel vai se utilizar dessa partida para ajustar o time, aquilo que falta, detalhes pequenos, daquilo que falta para ele levar o time para enfrentar o Corinthians do Vanderlei sem o Dudu. Ele não tem o Dudu, então ele com certeza se utiliza desse jogo para que o Palmeiras chegue de forma robusta à semifinal da Copa Libertadores e chegue com o que tem de melhor para o clássico de domingo, que vai ferver. A gente já está preparando tudo para Corinthians e Palmeiras. Você não perde por esperar domingo no Mesa Redonda, porque do jeito que está esse turbilhão do Corinthians, Palmeiras com força máxima, mas o Corinthians talvez possa ter a trave. Então é tudo isso lá no Mesa no próximo domingo. Não, a trave o Zenit já tá de olho, né? Tá de olho. Tá conversando com o Duílio, vamos ver. Mas em relação ao Palmeiras aí, Michele, Garrafa, todo mundo tá acompanhando a gente, é um jogo pro Abel Ferreira, ele administrar esse time dentro dessa partida contra o Deportivo Pereira. Porque ele pode aí mexer aos pouquinhos nesse time, já meteu ali um 2x0, 4x0 já foi na ida, né? Então assim, a gente sabe que no decorrer da partida ele pode ir trocando algumas peças que ele julga interessantes, para já pensar exatamente nessa partida contra o Corinthians, que é a partida importante do Palmeiras agora nessa semana, porque já está classificado na Copa Libertadores. É isso aí, esquece, favas contadas. Agora é já pensar no Corinthians e administrar dentro desse jogo de hoje para a partida para o derby aí do final de semana. Porque ontem o Silvestre, a nossa equipe de edição, né, todo o nosso time aqui, fizeram uma reportagem muito bacana das possibilidades que o Abel tem para substituir o Dudu. E obviamente esse jogo vai servir para isso. Avaliar então, isso. Ele vai avaliar. Deixa eu ver aqui a possibilidade do Arthur. Nem sei se o Arthur vai jogar, estou dando um exemplo. Se o Arthur ele sai do lado direito e vai pela esquerda. Mas deixa eu pôr o Arthur no jogo só para ver como é que vai ser lá, que ele jogue meia hora. Deixa eu ver o John. Deixa eu ver o Breno. Hoje ele pode ver o que ele quiser, que o Palmeiras está classificado. Então, pode com certeza, ele vai fazer essas alternativas para tentar ajustar o time. Se hoje tem Libertadores, tem também palpitômetro. A diretoria do Peixe anunciou hoje a contratação do atacante Maximiliano Silveira, de 25 anos. O uruguaio estava no Necaxa, do México, e assinou com o Peixe até o fim do ano. E aí, é bom? Vocês conhecem o Maximiliano? Então, Michele, ele é uma incógnita para o próprio Santos, né, que fechou um contrato curto com ele aí só até o final da temporada, porque ele não chega com status de titular. Então, vamos ver. Acho que até o próprio Santos, então, tá apostando. É uma aposta do Santos, a gente vai ter que aguardar, porque é um jogador que lá no Uruguai ele teve um certo destaque, mas depois foi para o futebol mexicano, é reserva por lá, e a tendência é que ele seja reserva por aqui também no Santos. Vamos ver como é que ele se sai aí, Garrafa. Jogador mediano. Eu fiz como o José. Quando saiu a informação, eu fui pesquisar. Sinceramente, eu não conhecia. O único Maximiliano que eu conheço é o sapateiro lá perto de casa, o seu Maximiliano. Eu levo lá o seu Maximiliano. Dá uma engraxadinha aí no. Quando tem festa de casamento, sabe aquele sapato único? Você leva lá pro seu Maximiliano, ele dá um tapa no sapato. Dá um tapa lá. Esse eu conheço bem, aí posso falar. O sapato fica um máximo. Fica o máximo, né? Seu Max. Ô, seu Max, dá um tapa aí. E esse Maximiliano não conhecia, mas é dentro do que falou o Zé. E é aquilo que o Santos pode fazer nesse momento. Né? O Santos não pode trazer um Wilson Borges, o popular Tatu pra... Não. É nosso, Tatu é fera. Uma salva de palmas pro Tatu! Aqui no estúdio. Tatu! Tá no estúdio. Entendeu? Esse é fera aí do time do Fábio Rolfo, tá aqui com a gente. Então o Santos tem que buscar jogadores modestos. Ele veio ver o prego, que quase me matou aqui.
Beleza, Tatu. Ó, é o seguinte, o Corinthians, antes de eu falar do Corinthians, tem uma informação quentinha que acabou de sair no site gazetesportiva.com, exclusiva para você. A técnica da seleção brasileira feminina, Pia Sundhage, foi mandada embora, foi demitida, já foi tarde. Não resolveu nada com essas meninas, a treinadora, enfim. Mais informações no site gazetesportiva.com, tá? O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana. Corinthians! Gigante Cássio e a trave salvaram o timão. Que coisa impressionante. Chegou a hora de ver o sofrimento e a classificação contra o Estudiantes. Pode rodar! O Corinthians visitou o Estudiantes com vantagem de 1 gol, mas a vaga na semi da Copa Sul-Americana veio no milagre, ó. Você se prepara aí que a palavra trave vai aparecer muito por aqui, hein? O primeiro tempo foi de um time só. Aos 50 segundos de jogo, o Estudiantes igualou o placar no agregado com o Mendes. O desvio no Lucas Veríssimo matou de vez o Cássio. Daí pra frente, meu amigo, minha amiga, foi um massacre. Sem qualquer tipo de reação, o Corinthians teve que suportar uma pressão impressionante. Primeiro com essa bola na trave no chute cruzado. Pela segunda vez na trave, o Roleiser deixou o gol corintiano tremendo. Quando não ia na trave, o Cássio garantia na base da segurança. A pergunta, a estratégia era essa mesmo, Lucha? Diz aí. Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? O que o Felipe falou? E aí, hein, gente? Olha, eu tô muito chateada com o Luxemburgo. Eu acho que, putz, se ele teve essa estratégia mesmo, isso é lamentável. Eu acho que o time no primeiro tempo não apareceu. Foi vergonhoso para quem é corintiano ver aquilo. Ele tentou uma tática ali que acho que nunca tinha tentado, porque ninguém sabia o que fazer em campo. No segundo tempo até deu uma melhorada. Mas comentem vocês, que vocês são os especialistas. Eu tô falando como torcedora, como quem assistiu o jogo. Eu fiquei mal assistindo esse jogo, eu fiquei com vergonha, sabe? Sabe aquela vitória que você fica até com vergonha? Foi mais ou menos assim. Vai. Foi um amasso, né? Foi um amasso, foi um jogo onde o torcedor corintiano conseguiu terminar o jogo pé da vida e muito feliz. E muito feliz. Feliz pela classificação. Não, todos os corintianos estão mas está todo mundo pé da vida, porque haja coração para suportar uma partida dessa. O Corinthians foi massacrado pelo Estudiantes. Faz parte do futebol, o futebol é apaixonante por isso que eu amo mata-mata, né? Porque se alguém merecia sair classificado ontem, era o Estudiantes, mas ele acabou não fazendo os gols. Tudo bem, isso acontece, não acontece sempre, mas acontece. Só que pior do que o amasso que levou o Corinthians foi a coletiva do Vanderlei. Quando o Vanderlei, ele tentou levar para a coletiva uma situação que todo mundo viu que era diferente do que ele estava falando. Não tinha nenhum problema o Vanderlei falar, realmente o Corinthians fez uma partida muito abaixo. O Corinthians não esteve bem, era admitir os erros. A ideia do Vanderlei Luxemburgo não deu certo. Não deu. Com o Renato Porque Augusto quando ele joga atacante, o Renato Augusto pra frente, ele tirou a criatividade do meio-campo. E o Renato ficou isolado lá E na o Corinthians perdeu a vantagem com menos de 1 minuto de jogo. Aí com 10, 15 minutos, e o Vanderlei sempre foi expert, Michele, Zé Paz, você mexer em casa, no meio, né? De mexer no meio, não há nenhum problema, não há um regulamento que fale, só tem que trocar a equipe no segundo tempo, ou no intervalo, não. Quando você viu que não dava, que a coisa estava feia, você tinha que ter colocado, por exemplo, o Wesley. Não, o Wesley era para entrar logo no jogo. Já podia entrar logo. Você podia colocar o Wesley, ontem. você podia colocar o Yuri, trazer, você tirava o Juan, você trazia o Renato de volta pro meio, colocava o Yuri, Sim. certo? Então aí o Vanderlei, a gente vai falar daqui a pouco, o Vanderlei ele foi para coletivo, ficou incomodado com a pergunta e ele, é óbvio que ele está tentando blindar, é óbvio que o Vanderlei sabe o que aconteceu. Eu não consigo acreditar que o Vanderlei não sabe o que aconteceu, mas ele vai querer resolver isso lá internamente. Mas quando ele chega para a coletiva e começa a falar um monte de coisas que não condiz com a realidade do jogo, o problema, aí Garrafa, não tem cabimento. que eu vejo é que as entrevistas coletivas do Vanderlei Luxemburgo, elas estão ficando chatas. Não pode mais. Como é que vocês estavam falando? Não, pode porque mais a gente disso, vai pra daquilo. coletiva e pergunta pra ele assim, professor, analisa aí o jogo pra gente, Não o que você vai achou? analisar. Aí ele não pode, porque quem tem que analisar somos nós. A gente não quer que ele analise pra gente, a gente quer que ele analise pro torcedor corintiano que vai assistir a coletiva. Aí você não pode perguntar pra ele por que ele trocou A por B. Porque ele não gosta, ele troquei porque eu quis. A gente quer saber o que você pensou no jogo, você é especialista em tática. O que a gente, você não pode... a gente espera do futebol treinador, é assim. José, Futebol não é é a análise assim. dele, é saber o porquê
ele tomou algumas posições para que depois a crítica faça a sua análise. O né? Luxemburgo agora ele é recorrente em dizer, futebol é assim, a bola passa aqui, passa ali, bate na trave, então o jogo vai se resumir a isso? O Corinthians sofrer todo o jogo que a bola bate aqui, passa na trave. O Luxemburgo é um expert, como você disse, em tática, sempre foi. Ele se notabilizou na carreira, Garrafa, por ser um monstro taticamente. Não, mas não tá. E a gente não tá vendo isso acontecer nessa passagem dele pelo Corinthians. E ele tá muito ácido nas entrevistas coletivas e a gente tem que entender o porquê também. Porque ele tá balançando no cargo. O corintiano já não aguenta mais o Luxemburgo lá também, vamos combinar. O que Agora, tem de corintiano pedindo a cabeça dele esse trechinho aí, deu certo, errado seria se não classificasse. Espera aí. Deu certo porque ele é o técnico, ele tem que trabalhar taticamente os jogadores. Deu certo o resultado, beleza, mas se continuar jogando assim, Michele, uma hora não vai dar. Até porque estamos falando do Corinthians. De um time da grandeza do Corinthians. Não pode ser amassado como foi amassado. Veio a classificação? Ótimo. Veio a classificação? Ótimo. Então era isso que deveria ter sido discutido lá na entrevista coletiva. Admitir que teve problemas. E por que ele tentou no primeiro tempo um time mexido diferente do que ele está acostumado? Recentemente agora contra o São Paulo, depois de ter a vantagem, né, também na Copa do Brasil, ele foi pro jogo no Morumbi também, a gente vai comentar isso, mas para segurar um resultado, sabendo que o São Paulo ia vir para cima. Lá ele também tentou segurar um resultado, sabendo que o Estudiantes ia vir para cima. Então é muito complicado, Michele, esses jogos de mata-mata, o time que tá jogando em casa, ele vai com tudo. Você segurar uma vantagem mínima 90 minutos é muito complicado. Pela madrugada. Claro que o mestre Alberto Helena Júnior acompanhou atentamente o duelo do Coringão. Se liga no olhar do mestre. Oi, mais bela entre todas as belas da TV. Confesso que tenho horror quando a moçada por aí fala em maior jogador do mundo. A história do nosso futebol é secular e são ínfimos os registros de seus maiorais. Prefiro sempre que essas eleições se restringam aos craques cujos feitos ficaram devidamente registrados em filmes e vídeos ou que vimos pessoalmente. No meu caso, são mais de 70 anos de olho nessa caprichosa bolinha, o que permitiu a mim constatar os milagres praticados por Gilmar, por exemplo, na meta corintiana. Mas o que Cássio faz todo dia em defesa do Corinthians é algo histórico. Ontem, mais uma vez, manteve o Timão, que não jogou nada, vivo diante do Estudiantes, que já foi o rei de Copas lá pelos anos 70, mas que hoje em dia nem passa perto desse título. Grande Cássio, hein? Merece um lugar na história. Beijos! Beijo, mestre. Já tem, né? Um lugar na história. Ontem perguntaram aqui pra mim assim, qual o maior ídolo da história do Corinthians? Olha, Cássio ali. Mas pra mim é Marcelinho Carioca e Cássio. Ali, viu? Thiago Salazar está na Neoquímica Arena em um evento do aniversário do Timão. Boa noite, Salazar. Explica pra gente o que está acontecendo aí, o que você está fazendo aí e o que você traz, né? O que você separou do Luxemburgo sobre esse jogo de ontem, por favor. Fala, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Sim, estamos na sala de entrevistas coletivas da Neoquímica Arena, onde a gente tem tido muita polêmica aqui com o Vanderlei Luxemburgo, mas hoje, como você disse, por causa de um evento que vai ter na sexta-feira. O Corinthians, sexta-feira, faz aniversário, vai ter um jogo aqui comemorativo de ídolos do Corinthians contra lendas do Real Madrid. Isso para simbolizar aquela partida entre Corinthians e Real Madrid durante o Mundial de 2000 que acabou conquistado pelo Timão. E hoje a gente vai ter e vai acompanhar aqui a entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva que o Wilton vai mostrar para a gente, que vai ter o Sávio, representando o Real Madrid, o Emerson, volante brasileiro, ex-volante brasileiro que fez história no Real Madrid, o Dinei pelo lado do Corinthians e ao lado dele também o Fernando Baiano que inclusive bateu pênalti naquele Mundial de 2000 contra o Vasco. Do lado de cá, a imprensa está chegando, Michele, como você pode ver, nossos amigos da imprensa estão chegando por aqui, se posicionando, porque a entrevista deve começar lá pelas 7 horas da noite e a gente vai estar aqui para acompanhar. Por enquanto, então, vamos de informação e repercussão do que aconteceu ontem lá na Argentina. Para começar,
eu vou passar a bola para vocês debaterem uma sonora do Luxemburgo que deu o que falar quando o nosso amigo Rodrigo Vessone perguntou para ele se ele estava aliviado com a classificação ou envergonhado pela maneira como o Corinthians jogou. Dá uma olhada. Aliviado? Trabalhar no Corinthians é a pressão. Desde que eu estou aqui, as tuas perguntas são ácidas o tempo todinho. Eu estou aqui toda vez olhando para você, te respondendo com educação, com acidez que merece, às vezes não. Mas trabalhar no Corinthians é cobrança o tempo todinho. Eu estou feliz porque eu consegui chegar numa Copa do Brasil, consegui levar o time de novo a uma semifinal. Agora, tem muita gente que deve estar triste, né? Você talvez fique um pouco triste, mas aí faz parte também, né, da tristeza tua de repente querer um outro resultado, mas faz parte. Eu também entendo isso, as coisas são legais, faz parte do futebol. É o que o Zé Paes falou, ele tá... Tudo bem, a pergunta foi ácida mesmo. Não, e na pergunta o Vessone até diz assim, poxa, o Corinthians sofreu 30 finalizações na partida de hoje. E é verdade, gente, o Corinthians tomou um baile do Estudiantes, como disse aqui o Garrafa. 30 finalizações é chute toda hora no gol. É chute toda hora ali pra cima da meta do Cássio. O Corinthians estava muito mal armado taticamente nessa partida. A pergunta foi excelente do Vessone. E aí o Lucha, que nas entrevistas coletivas, como eu venho dizendo aqui, anda ali com uma acidez um pouquinho mais aflorada, ele respondeu dessa forma aí pro Vessone. Às vezes pergunta ácida merece resposta ácida, né? Resposta ácida. Eu vi uma pergunta absolutamente normal. É que hoje a imprensa, é um assunto para a gente discutir até no fórum jornalístico, a imprensa hoje há uma mistura muito grande entre jornalistas, torcedores que participam das coletivas. Sim, muito blog, com o mesmo direito que os jornalistas. E aí faz parte da assessoria, que normalmente fala não pra gente, quando a gente pede uma entrevista, faz parte chamar o treinador para uma conversa com os jornalistas, um café, um coffee break lá, ó, isso aqui são os jornalistas que cobrem diariamente o clube, respeitando o trabalho dos blogueiros, respeitando o trabalho daqueles que são do lado dos youtubers, entendeu? Então hoje, e aí fica completamente, não há diálogo, não há respeito das partes. O Vanderlei cansou de responder nos tempos áureos, perguntas mas infinitamente, não mais ásperas, mas infinitamente de apertar mais do que o Vessone apertou. O Vessone fez a pergunta normal, que todo mundo quer saber. O que aconteceu? Por que o Corinthians sofreu tanto? Não deu um chute a gol? Como pode um time como o Corinthians levar o amasso que levou? Não é normal. Não é normal. E o Vanderlei sabe que não é, ele sabe que não é normal. Só que no sentido de talvez preservar o jogador, e aí a relação dele com o Vessone parece que já não está muito legal, e o Vessone é um baita de um jornalista, e o Vessone, ele trabalha numa área segmentada, sim, mas inclusive o meu timão é dessas áreas segmentadas que pratica jornalismo. É muito bom, meu timão. Apesar de estar identificado com o Corinthians, mas ele pratica jornalismo. E a pergunta foi extremamente pertinente. Não vi nenhum tipo de ofensividade. O Vanderlei pode responder o que ele quiser, ele tem todo o direito. E o que se esperava era o Vanderlei falar, ó, realmente, o Corinthians sofreu demais no jogo, eu errei aqui. Admitiu o erro, ou responder porque talvez ele insistiu com o Renato lá na frente, porque demorou para trazer o Renato pelo meio, porque não jogou com o Wesley, responder Mas você pergunta isso pra ele na coletiva e fala, porque eu quis? Aí, muitas vezes isso está acontecendo direto, né, nas coletivas, porque eu achei que era para fazer. Então fica difícil, complicado. E a relação vai ficando cada vez mais conturbada. A explicação, não é porque eu quis. E não é pro Vessone... A função do jornalista, Michele, é saber o porquê das coisas. Pro Vessone, não é só no esporte, não é pro Vessone na política, a resposta. É em tudo. Não é pro jornalista, é pra torcida corintiana. Deixa eu falar uma coisa pra você. Diga. Você não vale nada. Que isso? Não, Vanderlei, não é assim, Vanderlei. Peraí. Mas eu gosto de você. Você é amigo nosso. Olha só, o Tomás Rosolino, que era nosso aqui do GazeteEsportiva.com, tá no meu timão? Ele estava recentemente, não sei se tá. Beijo, Tomás. Nossa, nossa turma aí, muito bom. O Salazar separou mais um trechinho da entrevista do Luxemburgo. Conta pra gente, o que é Salazar, hein? Tá vivão aí? Eu tô vivão, sim. Quem não tá muito vivão é o Luxemburgo, viu, Michele? Que ontem se salvou, apesar das 30 finalizações do Estudiantes ao gol do Corinthians, em direção ao gol do Corinthians. O Corinthians, nesse momento, é o time da Série A. Desde que o Luxemburgo assumiu o Corinthians se tornou o time da Série A que mais sofre finalização. E, segundo dados, inclusive, da ESPN, há 8 anos
ninguém chutava tanta bola no gol do Corinthians. Sorte do Corinthians que tem um Cássio, né? Peguei até uma estatística rápida, porque esse ano o Corinthians já venceu em disputa de pênaltis o Remo, o Atlético Mineiro, o América, o Estudiantes. O Corinthians está indo bem nos pênaltis. Foram 18 cobranças para cima do Cássio e só 8 gols. O Cássio pegou 5, meus amigos. E os caras perderam mais 6 aí com bola para fora, bola para trave. O Cássio realmente fazendo a diferença. Mas não conseguiu fazer a diferença no Morumbi. Ontem, para falar do jogo de ontem, da estratégia, para tentar se justificar, o Luxemburgo acabou lembrando do jogo da eliminação lá contra o São Paulo, também quando o Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim e deu polêmica. De novo, vamos ouvir. E contra o São Paulo, que nós perdemos, nós deixamos de jogar 45 minutos no jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional, importância. Quando o São Paulo fez 2-0 na gente, nós ficamos com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol, porque acabar a competição. Um gol a gente ia para a penalidade. Então aqui 1-0, estavam na penalidade, nós temos um goleiro para pegar isso aí. Então, quando você cria uma estratégia, você tem 2 tempos. Você vai sofrer um, sofrer menos um, mais o outro, que não sei, mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte, nós temos jogadores que sabem bater pênalti, nós estamos lá vendo todos os dias de treinar em pênalti, e temos um goleiro que pega pênalti, que o considerador pega pênalti. Isso é estratégia de vocês levar uma semifinal, uma final de competição, e você usar isso. Olha a cara do Maicon. O Maicon tá parado, parece uma estátua, né? Frisaram o Maicon ali. Fala uma coisa sobre essa estratégia. O que é isso que ele falou? Ele queria sair perdendo ou eu entendi errado? Nessa daí, Garrafa, acho que o Garrafa até concorda comigo, o Lucha ele foi mal interpretado. Se comunicou mal. Tá. Por quê? O que ele quis dizer? Ele toma um gol do São Paulo no primeiro tempo na Copa do Brasil, e aí ele quer dizer que ele gostaria, depois de ter tomado o gol, de ir para o intervalo perdendo de 1-0 e não de 2, como aconteceu. O São Paulo fez 2 gols no primeiro tempo. Para fazer alguma coisa no intervalo. Ele se expressa mal. Porque deu um bafafá. Porque a galera tá entendendo que ele quis dizer que ele queria perder. Arrumou o time para sair perdendo de 1-0. Não é isso. Não é isso, gente. A partir do momento que ele toma o 1-0, ele quer ir para o intervalo perdendo apenas por 1-0 e não por 2. Da mesma forma que a gente cobra o Vanderlei, isso, né? A gente também tem que ver do lado de cá. Ele não está dizendo uma bobagem desse tamanho. Exatamente. Entendeu? As pessoas cobram o cara, mas também falam bobagem aqui do lado de cá. Ah, o Vanderlei, lógico que não vai entrar para perder. Quem foi que falou do grupo a bobagem? Eu vou olhar aqui, hein? Mas você tá entendendo? Então, ou seja, outra coisa, o Corinthians não entrou em campo para tomar um gol a 51 segundos. Claro. Tomou um gol a Isso 51 muda segundos. tudo. E outra coisa, é claro que tudo no futebol, a grande maioria, sempre vai na conta do treinador. Só que os problemas do Corinthians, o seu Yuri Alberto não consegue dominar uma bola. Não, isso é uma coisa, mas ontem isso, passou muito mas por tem que ele, separar pelo o Luxemburgo. Passou por ele, não tem nem... Passou por ele. Mas tem alguma Passou coisa muito que por tem ele. que se falar a verdade. Jogador errando passe de meio metro, de 20 centímetros. Né? O Corinthians hoje não tem um lateral direito. Quem é o lateral direito do Corinthians? O Bruno Mendes. O Bruno Mendes é um zagueiro. O Vanderlei Luxemburgo, e aí não estou passando pano pro Vanderlei, estou falando coisas que aconteceram. O Vanderlei chegou, pegou um Corinthians praticamente dentro da zona de rebaixamento. Né? Aí ele vai arrumando o time, vai com dificuldades, o time não está jogando o que se espera. Aí ele foi pro jogo contra o São Paulo, na véspera sai o Roger Guedes, que era o principal jogador. Na véspera desse jogo, sai o Murilo. Vende o Adson. Quem chegou de reforço? Então, a diretoria também tem culpa. A diretoria está escondida atrás do Vanderlei Luxemburgo. A diretoria, que o Corinthians vem passando vergonha, não é de ontem. Não é de ontem. O Corinthians passou vergonha no Campeonato Paulista. Quando o Lázaro, escolhido por essa diretoria, o Lázaro não tem culpa, o Lázaro, que não era treinador, escolhido por essa diretoria, o Corinthians caiu para o Ituano nas quartas de final do Campeonato Paulista. Então a diretoria corintiana tem culpa do que está acontecendo no Corinthians, né? Os jogadores têm culpa, porque eu convivo com o Marcelinho Carioca, com o Edilson, com o Vampeta, com todos esses caras. Quando a coisa não funciona, o jogador tem que ter a personalidade de falar, gente, o que o professor montou está errado, vamos se arrumar dentro de campo. Esses jogadores também têm a responsabilidade sim. E não estou isentando o Vanderlei do vexame de ontem, não. Tem muito na conta dele. Mas tem muita gente que é culpado pelo que está acontecendo dentro do Corinthians. A diretoria corintiana, jogadores que não chamam responsabilidade. Não é? O Corinthians não tem um lateral direito. Quem é o reserva do Fagner hoje no Corinthians? Quem é o reserva do Fagner? Ontem foi muito mais assim. Ontem o time
Se o Zé Paz diz como se o Zé Paz quiser montar um time lá perto da casa dele e passar na porta do Corinthians, ele contrata. Porque passou no Corinthians, vende pra todo mundo. O problema, Garrafa, é que o Luxemburgo ele já tá há um tempo no comando do time do Corinthians e a gente não vê um padrão. A gente não tem visto um padrão. Ele tem tentado algumas coisas, é bem verdade. Mas assim, ontem a escalação que ele colocou em campo, e aí ele vem pra coletiva e diz que a estratégia é ir pra pênalti. Tá coberto de razão. Garrafa. Tá coberto de razão. Ontem, o torcedor engoliu um troço desse. O Vanderlei tem que ser cobrado sim, ele é técnico do Corinthians, ele falou na coletiva. Sim. Aqui é cobrança diariamente, tem que ser cobrado sim. Tem os erros. Agora, também ninguém vê o mérito, né? O seu Murilo vendeu, tá entrando, quem que descobriu essa garotada aí que pôs pra jogar? É, o Vanderlei Luxemburgo. Você mesmo disse que não se faz um omelete sem ovos. Você sempre diz aqui no programa. Que ontem fez um monte de bobagem, Tudo claro. bem, mas agora, o Luxemburgo, eu disse aqui, ele se notabilizou por ser um cara que manja muito da parte tática. E a gente não tem visto o Corinthians com padrão tático nos últimos jogos no comando do Luxemburgo. Tá então correto. passa muito sim Passa. por Luxemburgo. É claro que o Yuri Alberto não tá fazendo gol, complica. Você tira o Roger Guedes, complica. Claro que isso tudo complica, mas a parte do Luxemburgo também não está sendo Zé, mais bem do que não feita. fazer gol, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não consegue dominar uma bola. Sim, tá tudo certo. A bola é bate no Yuri Alberto, ele não consegue dominar uma bola. Vocês viram como o Juliano bateu aquele pênalti ontem? Como pode um jogador profissional bater um pênalti daquela forma? Ele recuou pro goleiro. Então, olha só, quanta coisa está errada no Corinthians. E não pode, no momento da emoção aflorada, mostrar apenas os erros do Vanderlei, que foram muitos no jogo de ontem, no meu entendimento. É só isso. Ele errou muito, mas também jogador ali que pela madrugada, hein? Ó, pera um pouquinho. Será que o Luxemburgo não comentou a discussão dele com o Bruno Mazziotti, não? Conta pra gente, Salazar. Michele, um destes erros do Vanderlei Luxemburgo, para muita gente, foi exatamente o posicionamento do Renato Augusto. O Renato Augusto jogou numa posição em que ele não está acostumado, acabou, entre aspas, sumindo do jogo, a bola mal chegava para o Renato Augusto. Ele não aguentou ficar até o fim, saiu meio mancando, o pessoal está preocupado para o derby. E a gente lembra aqui que teve aquela discussão do Luxemburgo com o Mazziotti. Trouxemos a informação de bastidor, o tema era exatamente Renato Augusto e ontem o Vanderlei confirmou, teve sim uma discussão, mas não gostou de ser perguntado. De novo, vamos ouvir. Eu não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo, eu sou treinador do Corinthians, né? Então, vazou alguma notícia de uma discussão interna de trabalho, ponto. Na sua empresa deve acontecer isso, em qualquer empresa deve acontecer. Ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians, não é para o Luxemburgo. Eu não sou treinador, Vanderlei Luxemburgo. Eu sou técnico contratado para fazer o melhor para o Corinthians. Todos nós estamos lá para isso. E as discussões, você cresce nas discussões, tiver o discernimento de entender o que está acontecendo na discussão. Ponto. O que nós discutimos não interessa. Se vazou, não é problema. E aí? O que discutiu? Essa foi a resposta. A pergunta foi correta. Tudo bem. Vazou a informação. O repórter perguntou o que aconteceu. Pronto. E o Vanderlei foi ótimo na resposta. É isso. Não desmentiu o repórter, porque realmente aconteceu. Né? Porque o Vessone sabe o que está falando. Trouxe a informação. Falou que é um problema interno e que acontece mesmo na empresa, na casa de todo mundo. E as coisas se resolvem lá. E outra coisa. O Vanderlei, ele é o treinador. A gente reclama aqui que o pessoal hoje, o papel está escalando jogador, tal do CK e tal. É isso. Aí cabe ao Vanderlei, o Bruno Mazziotti, o departamento médico, eles passam sim uma orientação, mas quem escala e quem toma porrada é o treinador. É isso. Então cabe a ele decidir ou não. A última palavra é dele, porque ele é o chefe. Para isso ele foi contratado. Exatamente. Porque depois ele não põe o Renato. O Corinthians perde, ele que vai tomar porrada no Corinthians. Isso aí, gente. Isso aí ele que tem que decidir mesmo. Então ninguém do departamento médico... o cirurgião não opera o papel, ele opera o ser humano. Isso. Então mas uma coisa é uma coisa, outra coisa... e depois ele não vai ser criticado Tudo também. bem, mas de aí, jeito, Michele, ele tá correndo um risco porque ele é o chefe. Ele é o chefe. Ele é o chefe, ele tem que tomar a decisão. Porque depois o Corinthians perde seu Renato Augusto, porque o Renato Augusto toca a bola pro Michael fazer o gol no jogo contra o Goiás, que o Mazziotti não queria ele. Tem condição de jogar. Não, quando não tem condição, se não tem condição. O que tem é o seguinte, Mas no mínimo, vezes... né, a gente não sabe, no mínimo é bom se segurar, segura para outro jogo. Ele sabe das necessidades. O jogo de ontem era extremamente decisivo. O jogo contra o Goiás era decisivo. Era contra o Goiás.
Então, assim, Desculpa, o jogo contra o Goiás era decisivo. Ele deixou o Renato no banco e se utilizou, porque o Corinthians já tá numa draga desgramada no campeonato. Não pode largar o Não campeonato. podia largar o campeonato. Aí, Renato, vai pro jogo, acontece. Então não tem que ter discussão, porque quem é o técnico é o Luxemburgo. Quem tá tomando cacete e tem que tomar mesmo é o treinador. Então não é o departamento médico. O departamento médico auxilia, ele complementa, traz, leva as informações. E a decisão cabe ao comandante. É assim que a banda toca. Em qualquer lugar é assim. E a discussão, se não passou, que eu acho que não passou, para vias de fato, acho que não. Lógico que não. Sairia em tudo quanto é lugar aí. Foi uma discussão normal de E o qualquer Bruno é empresa, extremamente de você competente achar na uma área coisa, dele. eu acho outra na reunião de pauta, Pô, acabou. acabou. Agora, o chefe é o Luxemburgo e ele decidiu que o cara tinha que jogar e pronto. Bom, um grupo de 30 torcedores do Flamengo protestou ontem em frente ao local em que foi realizada a festa de aniversário do Gabigol. Os flamenguistas enfrentaram a chuva no Rio de Janeiro para se manifestar contra o próprio atacante e também contra Rodolfo Landim e Marcos Braz. O Gabigol completa 27 anos hoje, fez uma festa ontem e o pessoal foi lá protestar, criticar, xingaram. Foi uma coisa complicada. O que vocês acham disso? Michele, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que assim, o cara tá na folga dele. Aniversário, né, gente? É aniversário Vamos dele. comemorar também? Então, porque o time não tá passando um bom momento, o cara não pode ir num restaurante, o cara não pode tomar um água com gás, o cara não pode fazer uma festa de aniversário dele. Eu acho que assim, são coisas completamente separadas. Tá na folga, foi comemorar o aniversário, ele tem que responder dentro de campo. Ele tem que participar dos treinamentos, não pode faltar nos treinamentos, tem que jogar bem. Isso é uma coisa. Agora, os caras vão lá, na frente da casa do cara, no dia de folga do cara, no aniversário dele, sabe? Eu achei nada a ver. E só empresário, né? Que não tem que acordar cedo hoje, estão todos donos do próprio negócio, foram lá, protestaram. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Era na casa dele? Acho que era numa casa de festa. Ele alugou uma casa de eventos. Alugou lá. uma casa de eventos. Então, assim, cara, tem que responder dentro de campo. Se Mas não tá respondendo. Tudo bem, então vai cobrar no estádio, não na festa do cara, na folga do cara. O que tem o cara comemorando aniversário? Eu, se eu fizer um programa aqui que eu não achar, não fui bem no programa, não vou tomar um Guaraná depois? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Mas não vai tomar Guaraná lá, não vai tomar Guaraná. Caju. Ó, hoje chegou pra mim uma pergunta sobre a distribuição das vagas na próxima Libertadores se o São Paulo for campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Sabe quem vai responder pra gente? É a Marina Buffon. Boa noite, Má. Fala, Mi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa quarta-feira. Antes de te explicar isso aí rapidamente, trazer a informação, né, a continuação da informação de ontem que a gente trouxe aqui, que de fato o Brentford fez uma proposta para o São Paulo em relação ao lateral esquerdo Wellington, que foi prontamente recusada. Uma oferta de 4,5 milhões de euros por 70% do passe do jogador, mas foi recusada. E aí a fala do Júlio Casares vem continuando, então, sendo certa de que não vai vender nenhum jogador nesta janela. Mas agora eu vou responder a sua pergunta, tá, Mi? E para isso vou tentar ser bem didática e vou começar do começo. Então a gente sabe que alguns campeonatos, quando a gente é campeão, a gente ganha uma vaga para a Libertadores de 2024. Campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da própria Libertadores também. Lembrando, Campeonato Brasileiro, o segundo, o terceiro, quarto colocados também ganham uma vaga direta para a fase de grupos e quinto e sexto para aquela fase preliminar que a gente conhece, que bota medo em muito clube também. Agora, vamos supor então a situação do Botafogo, que está lá na liderança disparada do Campeonato Brasileiro e também está na Sul-Americana. Caso ele ganhe as duas competições, o que vai acontecer? Ele fica com a vaga da Libertadores do ano que vem pelo torneio continental, ou seja, da Sul-Americana, e aí abre uma vaga a mais no Campeonato Brasileiro, vira um G7, vamos dizer assim, que nesse momento seria, vamos dizer assim, o Atlético Paranaense está em sétimo lugar, ficaria com uma vaga aí para Libertadores do ano que vem. Mas agora, respondendo diretamente a sua pergunta, Mi, o São Paulo está na final da Copa do Brasil, vai jogar contra o Flamengo, vamos supor que ganha a Copa do Brasil. E também está amanhã, né, vai jogar o jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana contra a LDU, precisando reverter o marcador de 2-1. Vamos supor que o São Paulo chegue até a final da Sul-Americana e também vença esse torneio. O que vai acontecer? O São Paulo também vai ficar com a vaga da Libertadores do ano que vem pela Sul-Americana, pelo torneio continental. E esta vaga que foi adquirida pela Copa do Brasil, né, caso o São Paulo também vença, vai para quem? Vai para o segundo colocado, para o vice? Não, tem muita gente falando que o vice colocado na Copa do Brasil, o segundo colocado, vai ficar com essa vaga, mas não, vai abrir também uma vaga no Campeonato Brasileiro e daí a classificação final geral do Brasileirão é que vai definir então quem serão esses classificados para a Libertadores do ano que vem. Tá bom, Mi? Respondi sua dúvida?
Respondeu uma... Beleza, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Antes, a gente vai direto com o Thiago Salazar, é isso? Que tem um convidado especial aqui no Gazeta Esportiva. Quem é, Salazar? É isso, Michele. Vocês discutiram muito a situação do Vanderlei Luxemburgo. Eu passei junto com o Yuri Medeiros hoje o dia inteiro apurando a situação dele. Já vou informar para vocês. Porque antes, eu vou chamar aqui o Dinei para a conversa. Fala, Dinei. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Michele. Garrafa, meu irmão, tomamos todas, hein, Garrafa, já, né? Deixa eu falar. Entregar o homem. Deixa eu falar uma coisa aí, tô puto com o Corinthians, com os jogadores, não é culpa só do Luxemburgo, não, viu? Eu não precisei nem fazer pergunta, você viu? Mas olha como é que tá. Ele tava aqui, Michele, ele falou, tô classificado, mas eu tô envergonhado, é isso, Dinei? Fiquei feliz pela classificação, mas fiquei envergonhado porque eu nunca vi o Corinthians com essa atitude, um time covarde, um time medroso, e não pode só colocar a culpa no Luxemburgo, não. É culpa do Luxemburgo e dos jogadores que não têm atitude e personalidade. De perceber que não está dando certo o que ele pediu e mudar tudo. Porque eu já trabalhei com o Luxemburgo aqui, quando não estava dando certo no campo, nós mesmos mudávamos dentro de campo. Então o jogador tem que ter personalidade e atitude. E vou falar uma coisa, os jogadores hoje em dia do Corinthians não estão merecendo a torcida que tem. E tem mais, dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, dia 3 a gente joga contra o Mundial. Então os jogadores atuais do Corinthians, põem a mão na consciência e falam assim, do jeito que nós estamos jogando esse ano, nós não estamos merecendo a torcida que tem. Então, vocês contra o Mundial, dão a vida, porque o ganhar ou perder faz parte do jogo. Se perder, mais perde jogando, porque a única torcida que aplaude quando perde é a torcida do Corinthians. Então, bota a mão na consciência, vocês atletas, que vocês não merecem a torcida que tem. A partir de agora, meu amigo, põe a mão na consciência e fala assim, tô devendo pra torcida do Corinthians, é aniversário do Corinthians e vai pra cima do seu Mundial. Pronto, falei. A Michele quer fazer uma pergunta pra você. Michele, Garrafa, Zé Paz, alguma pergunta rapidinho aqui pro Dinei, hein? Tem que liberar o homem. Põe a escuta dele. Ele tá com a escuta aí. Dinei, é o seguinte, teve o Cássio se salvou, mas pra você, quem foi o pior jogador em campo ontem no Corinthians? Coloca aqui. Peraí. Peraí, vamos, a gente vai se ajeitar aqui ao vivo, no improviso. Quem foi o pior em campo ontem pelo Corinthians? O pior em campo foi todo mundo, mesmo tirando o Cássio, e eu acho que o Gil foi bem... Gil Veríssimo, né? Veríssimo. Só, o resto não entraram em campo. O resto, vou te falar uma coisa, só por Deus. E vou te falar uma coisa pra você. Feliz porque classificou, mas eu vou te falar uma coisa. A atitude do Corinthians hoje... Não é o Corinthians que é pequeno. Quem são pequenos são vocês, jogadores, pela covardia que vocês jogaram ontem, que estão jogando pelo Corinthians. Pronto, falei. Pergunta, Garrafa. Pergunta sim. Primeiro, para dizer para o Dinei que o que ele acabou de falar, logo que ele entrou aqui, foi exatamente o que eu falei. A culpa não é só do Vanderlei, jogadores sem personalidade. Eu sou de uma época, convivi com os caras que quando não dava certo o esquema, os caras resolviam dentro de campo. E o Dinei foi na ferida. Então a minha pergunta para você é a seguinte, Dinei. Do jeito que a banda está tocando, corre risco de rebaixamento? E vou aproveitar para você aqui ao vivo no Gazeta Esportiva e te fazer um convite. Domingo tem clássico Corinthians e Palmeiras. Quero você aqui no Mesa Redonda com a gente, ao vivo, para a gente falar muito desse Corinthians. Porque você representa a torcida corintiana, você é um cara identificado com a torcida corintiana, veio da arquibancada. Então eu quero te fazer esse convite público para que você domingo esteja com a gente aqui ao vivo para a gente falar do Mesa Redonda desse Corinthians e Palmeiras e de todos os problemas do Corinthians. Ô Dinei, um abração, meu irmão. Não, pode confirmar aí, domingo vai ter minha lista de dispensa se eu for pro próximo presidente, se eu fosse o diretor. Vou ter minha lista de dispensa e quem vai pro beco. Pega o beco. Vai ter minha lista de novo aí, tá bom, Gato? Tamo junto, irmão. Um beijão, Michele, é nóis. É nóis, Dinei, é nóis. Vai, quer fazer uma pergunta rápida? Acho que não vai dar tempo. Já saiu correndo, tá indo lá. Dinei, que pra quem não sabe, às vezes você pega o pessoal mais jovem, né, Michele? O Dinei foi campeão brasileiro, marcando gol na final. Foi campeão brasileiro 3 vezes. Eu tô me referindo com o Vanderlei Luxemburgo. Foi campeão brasileiro com o Vanderlei Luxemburgo. Então, assim, ele conhece bem... Todos os passes da final, quem deu foi eu, dos 3 jogos. Pronto, falei. E a comemoração? O Rincon, o Marcelinho, se viessem pra mim, você ganhou o título pra nós. É nóis. Dinei. Esse tem história, camisa 18, fez história com a camisa 18 do Corinthians, Michele. Rapidinho, antes de entregar pra vocês uma apuração, como eu disse, minha e do Yuri Medeiros. Muitos corintianos, inclusive, querendo demissão do Vanderlei e tudo mais. A situação é a seguinte, resumindo, em 2024, Michele, o Luxemburgo não será técnico do Corinthians. Nem a ala do André Negão, nem a ala do Augusto Melo pretendem
ter o Vanderlei Luxemburgo à frente do time em 2024. Mas, neste momento, a diretoria do Corinthians, comandada pelo Duílio Monteiro Alves, não pense em demissão. Poxa, mas e se tomar uma goleada domingo? Não dá para garantir nada, gente. Se tomar uma goleada domingo, não dá para garantir nada. Mas, neste momento, sequer é cogitado uma demissão do Vanderlei Luxemburgo. O que vai ter é cobrança, porque, segundo o que passaram para a gente, a escalação de ontem surpreendeu até mesmo a diretoria do Corinthians. E tá todo mundo, claro, incomodado. Mas o Vanderlei, por enquanto, segue a sua tocada aqui no timão, Mi. Ai, coitado, também não tá fácil ser o Luxemburgo, hein? Ô Salazar, você conhece o Corinthians, os bastidores do Corinthians como ninguém. É claro que quem decide é o presidente Duílio com a sua diretoria. Mas internamente, bastidores, conselheiros, os caras que batem lá na porta do Duílio, que manda o zap pro presidente, a pressão tá grande. É verdade que existe uma pressão por tudo que aconteceu ontem, pela coletiva do Luxemburgo para uma decisão. O Duílio está recebendo algum tipo de pressão nesse sentido, das pessoas influentes, de conselheiros e outros aí dentro do Corinthians ou não, Salazar? E dentro disso também, Salazar, já são, nomes já são falados aí para a temporada que vem, de possíveis técnicos do Corinthians? Garrafa foi preciso. A gente, inclusive, foi atrás dessa informação justamente porque a pressão nos bastidores é enorme, Garrafa. Enorme. E o que chama atenção é a pressão vem de alas da oposição, mas também vem de alas da situação. Tem muita gente da situação que ficou inconformada com a atuação do Corinthians ontem e principalmente com a entrevista coletiva. E também tem torcida organizada nisso. A Gaviões, inclusive, soltou nota oficial, falou, estamos felizes, mas tem que melhorar, tem que ter mais. Enfim, pressão para todos os lados. Só que aí a informação que eu tenho é que a diretoria pensa o seguinte, trocar agora, faltando tão pouco para o final do ano, para colocar quem? Então não, o time passou, classificou no sufoco, a tentativa vai ser conserta a rota e segue com o Vanderlei. Para o ano que vem, José Paes, se André Negão vencer a eleição, a gente já trouxe isso em primeira mão, Mano Menezes tem tudo para ser o comandante, assim, praticamente certo isso. E se o Augusto Melo vencer a eleição, eu não sei o nome. Eu não tenho informação de um nome porque o Augusto está aguardando. A informação que eu tenho ele não pretende contar com o Vanderlei, ele pretende ter um nome para o seu mandato inteiro. Quer contratar alguém que venha para ficar os 3 anos. Quem é esse nome a gente ainda não sabe. Mas o Lucha não será. Eu sei quem é o nome. É o Tite, Porque o Tite já vai ter passado o ano sabático. Provavelmente é o Tite. Quer dizer, meu palpite, né? Não é que eu tenha informação. Pode ser. O Tite, o ano sabático, não é esse? Sim. O ano que vem já não é mais ele sabático. Ele queria uma Europa, né? Um futebol do exterior. Mas não vai. E do lado do André, o Salazar traz a informação, a gente ratifica, porque o Andrés veio aqui no Mesa Redonda. Isso. E a gente sabe que o Andrés o técnico do André Sanches, que vai ser o homem forte do futebol, como ele disse aqui no Mesa, né? Se o André vencer a eleição, o Andrés que assume o futebol do Corinthians, e o cara que é o técnico do Andrés é o Mano. Se o Mano estiver na praça e o André vencer, Mano Menezes será o técnico do Corinthians. Se o Augusto Melo vencer, a disputa está muito acirrada, aí eu tô com a Michele, não tenho essa informação precisa, mas o Tite com certeza será procurado e é um nome. E isso significa quê? Que o Luxemburgo não fica para a próxima temporada, independentemente de quem venha a ser o presidente. E eu acho que nem tem que trocar agora o Luxemburgo também. Como o Salazar disse ali, a gente está chegando numa reta final de Sul-Americana. Você vai trocar o cara agora? Posso falar uma coisa? Se tomar um sacode do Palmeiras... Mas aí é diferente. Derby é diferente. Então é isso. Mas o derby está aí. O derby está aí. O derby está aí. É domingo. E assim, uma cacetada seria quanto? 3-0? 4-0? 2-0. Amassou com 2-0 dentro de Itaquera. Difícil segurar, hein? Difícil segurar. O grande desafio para hoje é acertar a escalação do Palmeiras para encarar o Deportivo Pereira. Né, Silvestre? Tá de volta aí? Possibilidades pro Verdão. Como é que é? Já é possível saber se o Abel vai colocar titulares, se vai colocar reservas? Como é que tá, Silvestre? Fachada do Allianz Parque para vocês, o torcedor vai chegando, mais de 30 mil aqui para esse jogo contra o Deportivo Pereira, vantagem de 4-0, nunca na história da Libertadores houve uma reviravolta desse tamanho, um time ganhar de 4 na ida no mata-mata e apanhar de 5 na volta, ou de 4 e perder nos pênaltis, e o Palmeiras em busca da sua 4ª semifinal consecutiva. Mais um recorde do Verdão, em busca do tetracampeonato da América, o que seria inédito para times brasileiros
em termos de Libertadores da América. A escalação do Abel é um mistério, Michele. Dá para cravar que o Gabriel Menino suspenso tá fora, o Dudu machucado também. E eu acredito que o Abel não poupe muitos titulares, não. Tudo bem, tem derby domingo, mas depois dá para refrescar a cabeça, descansar o time. Acho que ele já vai fazer algum experimento aqui para a ausência do Dudu em relação à temporada 2023. Ainda tem muita coisa pela frente e eu quero aproveitar esse momento para falar com a Dona Meg de Jesus. Eu fiz uma amizade aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. A Dona Meg, uma senhorinha muito linda, maravilhosa. Dá um beijo, quase foi na boca, quase foi na boca. Coque Bolinha. A senhora tá charmosa. Essa aqui, ó, é fanática do Gazeta Esportiva, mora na Consolação, minha fã, fã da Michele, fã do Zé Paz e corneteira do Garrafa, que fala mal do Abel. É isso. Não é isso? É isso. Fala mal do Abel. E se falar do Abel, brigo. Eu faço, né, não? Mas ele de vez em quando pisa na bola também, vai? É, também, né? E hoje, vai ser quanto? Vai ser 2-0. 2-0. É. Classifica fácil. Classifica fácil. Na casa da senhora só tem palmeirense? Não mistura, né? Dá briga lá? De vez em quando. Tem torcedor de que time lá? É Flamengo, Flamengo São não. Paulo. Nossa, é flamenguista, é São Paulino. É rival, não. direto. É rival, justamente. Mas eu tô com o meu palmeirense, E aí né? tem São Paulino também? São Paulino, então tudo. Amanhã vai ser briga. E aí, vamos pro jogo? Vamos. Não, eu tô perguntando se a senhora vai. Eu vou. Eu tenho a credencial. Eu não pago porque é muito caro e também não é meu time. Pois é, não, eu queria entrar, mas eu tô sem ingresso, né? Aposentada? Sim. A senhora, além de palmeirense, é cliente da titia Leila lá na empresa dela. A senhora tem um consignado com a dona Leila? É, isso aí, né? E ela cobra alto, juro? Não, imagina. Tá feliz com o plano? Com o plano, tô feliz. Quando o Palmeiras não posso, eu tô levando contra o Palmeiras. É palmeirense, sou fiel. A senhora não é de São Paulo? Não, sou do Nordeste. Sergipe. Sergipe. É, isso. E por que o Palmeiras no coração? Porque o Palmeiras no coração desde quando eu cheguei aqui, por causa do meu filho, né? Quantos anos você tinha quando veio pra cá? Nossa, era novinha. Eita, dá um beijo aqui, Dona Meg. Dona Meg de Jesus, é a Dona Maria. Boa sorte pro seu Palmeiras. Dá um beijo pra todo mundo. Beijo pra todos, viu, Michele? Eu amo vocês todos, tá? Manda pro Garrafa também, senão ele fica sentido. Garrafa, eu vou te ver amanhã, viu? Na beijo, fiquem com Deus. Tchau, querida. Tchau. Silver, convida ela para um dia vir aqui no estúdio conhecer o Garrafa, pessoal. Que legal, um beijão pra Dona Meg aí. Dona Meg. Olha que linda. Um beijão pra Aracaju. Eu amo vocês. Aí, Michele, já tem onde ficar lá, Michele, lá em Sergipe. O Silvestre nas amizades. O Silvestre fica querendo arrumar intriga na minha vida. Dona Meg é gente boa demais. Cuidado com o Silvestre aí, Dona Meg. Beijo, Dona Meg. Quase beijou na boca ali. Que simpatia, Dona Meg. Hein, Silvestre? Epa! Você vai dormir na pia hoje. Beijou a Dona Meg. Passou rápido, né, pessoal? Já? Olha, passou. Deixa eu só agradecer aqui rapidinho um telespectador de New Jersey que mandou pra gente um superchat. Um beijo pra você. Se você não sabe primeiramente o nome dele, é o Genilson Pinheiro. Beijo. Jornal da Gazeta agora. Beijos. Tchau, Garrafa. Tchau, Zé. Tchau.